Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Eu sou o economista Reinaldo Café, seja muito bem-vindo à 44ª edição do Café com Política. Sempre comigo aqui as presenças de João Jabur, jornalista João Jabur, bem-vindo, bom dia meu caro Jabur. Bom dia Café, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Kleber Santos, o consultor. Bom dia, Café, bom dia aos ouvintes que nos honram com a sua audiência. Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. Esse aqui que é um verdadeiro podcast sobre política. E hoje contando com a presença aqui já anunciada e já devidamente apresentada durante o Cidade 360 do Dr. Raul. Ele é médico bauruense, Raul Gonçalves Paula, pertence ao Podemos, conhecido como Dr. Raul. Bem-vindo, meu caro. Bem, eu que agradeço aí o convite, né? Um bom dia a todos os ouvintes da 96 e vamos aí passar os próximos 60 minutos aí discutindo a cidade e as opiniões, né? Contrárias e a favor. E hoje contando aqui com as presenças ilustres, vem mais perto aqui Joradir Posca para dar seu bom dia, já esteve conosco no Café com Política. Bom dia, prazer em tê-lo aqui, Joradir. Obrigado, Café, bom dia a todos, bom dia, doutor Raul. Bom dia. E o Faria Neto, que foi apresentado lá no Cidade 360. Faria, seu bom dia aqui no Café com Política. Bom dia a todos vocês, bom dia aos bauruenses. É um prazer estar com vocês aqui. Eles estão ali só com o celular monitorando, doutor Rainer. Que é isso, o Raul não precisa disso. Bom, o Raul vai assumir como deputado estadual na Assembleia Legislativa, não é isso, meu caro Bizarra? Você está aí com o texto, meu Exatamente. Na próxima quarta-feira, viu, Café? Ele fica no cargo, então, por 42 dias. Essa informação foi antecipada aqui pelo Cidade 360 em outubro do ano passado. Raul já antecipou que vai priorizar as demandas de saúde que serão apresentadas ao governador eleito, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O médico, Dr. Raul, obteve 36.825 votos nas eleições de 2018 e por pouco não foi eleito. Faltaram aí cerca de 800 votos. Ficou na primeira suplência do deputado Bruno Ganem, do Podemos, que em outubro passado, né, se elegeu como deputado federal. O Ganem assumirá o cargo em Brasília no dia 1º de fevereiro, quando os parlamentares tomam posse na Câmara Federal. E será, portanto, substituído por Raul na Assembleia, ainda como parte, né, da atual legislatura, até a posse dos novos deputados no dia 15 de março. Bem, Raul, desde do anúncio aí dessa possibilidade, certamente você trabalhou em alguns projetos pontuais, é um tempo muito curto, mas tendo o projeto a coisa pode emplacar. O que você imaginou para esses 42 dias de atuação? A primeira coisa, Café, bom, fazendo só um parênteses, né? Quando eu vinha vindo pra cá, eu ouvi a história do radinho do Faria Neto, né? Que o Colim tá devendo até hoje. O Colim tá devendo até hoje. Hashtag devolve o radinho. Então, só pra deixar o Colim mais sossegado, é só ele esquecer que o Faria esquece com uma rapidez incrível. As minhas descidas na feira do rolo, todo domingo, que o Faria às vezes vai, vocês não têm ideia. Ele compra as coisas, ele me vê comprando alguma coisa, ele vai lá e compra também, né? Aí ele põe no carro e esquece. E compra de novo? Não, compra de novo nada. Ele vai embora, desce do carro sem nada. Levando as suas coisas, inclusive. Não, eu que fico com as coisas dele. Então fala pro Colinho ficar sossegado que não vai ter nada pra ser pago, né? É preciso tomar cuidado só com os R$10 que você falou, que realmente... Quem empresta... Você empresta para alguém R$10. O sujeito acha, mas só R$10. Mas quem emprestou dinheiro fica lembrando toda hora. E o sujeito convive com você e vai para cá e faz viagem, mas o R$10 ele não paga nunca. Principalmente no núcleo familiar. É verdade. Só muda de endereço, né, Raul? É verdade. Mas voltando à questão aí, 42 dias, um tiro curto, claro que vai dar para você ali sentir com um pouquinho, e óbvio que dá também para apresentar projetos, né? Eu tive uma experiência de vereador, né? Uma gestão de 4 anos de mandato de vereador, então me deu uma certa cancha já para a gente poder saber mais ou menos como funcionam as estruturas, que é um pouco semelhante, né? Tem algumas nuances lá, mas é bastante semelhante em relação a projetos que tem que passar por todas as comissões, né? Senão não se resolve. Tudo que você apresentar agora nesses 40 dias, se não passar pela Comissão de Justiça, eles são automaticamente arquivados. Então nós precisamos saber como que funciona a máquina para poder ver aquilo que é possível passar com rapidez. E aquilo que pode ser apresentado, né? E a bancada, né? A minha estratégia é fazer com que a bancada, uma aproximação com a bancada, possa fazer com que os meus projetos, até com uma parceria de coautoria, eles possam depois tramitar os próximos 4 anos. Né? Então eu estou tomando Mas quais são esses projetos? Nós temos aí
Principalmente, eu estive com o Marcos Cabelo no HC, né? Marcos me Mandou um abraço para você, inclusive. Ó, que legal. Mandou outro pro Marcos Cabelo aqui, já cobro ele, né? O relatório aí do HC que ficaram de entregar pra gente, né? Mas de qualquer forma, nós estivemos lá, o hospital... Estamos sem áudio do Raul. Só um minutinho. Seu microfone deu um pequeno problema aí. Ok? Vai lá, Raul. Você deixou sem som até agora? Não, só agora, só agora. Tá certinho. Mas olha só, eu estava falando, né? Eu estive com o Marcos Cabelo lá no Hospital das Clínicas. Ele explicou toda a situação que está o HC para a gente. E eu vi que é possível a gente fazer uma incursão, né? E mostrando que não tem mais o que falar agora, né? Nós temos um hospital que está com o telhadinho pronto, né? Está com a estrutura de fomento mensal garantida, né? Que eu acho que é uma das coisas mais difíceis de você ter, né? Você poder fazer o hospital funcionar ali, então tem orçamento para isso. E precisa equipar agora aquilo que está lá dentro para poder funcionar. Então você tem 30 leitos de UTI, Café. 30 para funcionar. Precisa o quê? Equipamentos para fazer aquilo, mobília, aparelhos, etc. para funcionar. Você tem, de imediato, aquilo poderia ter mais 50 leitos clínicos para funcionar. Tem 9 salas de cirurgia. Então, só esses 3 itens que eu estou citando, né? Se você fizer uma boa incursão, né? Isso faz com que Bauru consiga ter um pouco mais de alívio, né? Principalmente nessa fila que tem para leite de UTI. Não só Bauru, como a região toda, né? Todo dia eu tenho pedidos de gente pedindo para fazer interferência, né? Porque a pessoa fica preocupadíssima, né? É o parente que está ali e tal, ele não quer... Né? Nós temos que aproveitar esse momento. E nada melhor, né? Com agora o que o poder vai me dar agora a partir do dia 1º, marcar uma audiência pública oficial, quero fazer isso pela Assembleia, e fazer isso dentro de Bauru, aqui na Câmara Municipal, chamar os prefeitos todos da região, os vereadores da região, né? A DRS, e sair um documento aqui dessa necessidade técnica, né? Do Hospital das Clínicas, e levar isso até o secretário de Saúde, né? Que é o Eleus, né? Por sinal, o Marcos Cabelo tem um bom relacionamento com ele e elogia muito a competência dele. Eu, inclusive, né, nessa eleição que eu acabei ficando de suplente, eu acabei fazendo uma dobrada com ele em alguns pontos da cidade, né? Então a gente tem também um relacionamento. Um certo relacionamento, né? Tem uns colegas lá de Rio Preto que tem um contato muito bom também com o Eleus, mas o mais importante é você levar a parte técnica, né? Falar, tá aqui, tá prontinho, né? E eu quero aproveitar isso, né? Com um documento na mão, com os prefeitos todos assinados, acho que a força é bem maior para mostrar essa necessidade, né? E perto disso, eu quero mostrar para eles o meu sonho antigo de nós termos um hospital do idoso, né? Então, o Hospital Manuel de Abreu está prontinho, foi inaugurado, e eu acho que ele tem estrutura, tem espaço físico para pôr uma semente para nascer isso. Se tivéssemos um hospital do idoso na cidade de Bauru com o pontapé inicial, isso pode ser uma bandeira para o futuro. Eu tenho certeza que, começando a funcionar um aqui, todo o estado de São Paulo vai começar a pedir, principalmente os grandes centros, viu, Café? Né? E só para você ter um número, 23% da população da cidade de Bauru tem mais de 60 anos hoje. E é a faixa etária onde as doenças vêm para ficar, né? 60 por uma pera, né, já, né? Mas só nessa bancada aqui tem 3, né? De cada 5. Eu acredito que todos já estão com 60 anos. Você não tem 60 ainda? Como não, pô? Tem. Eu estou com 59,9. Então eu, o Jabur e você aqui representando os 60ões. Você também, Kleber, não? Não. Tá, não revela. Meu contrato não permite. Não tem cabelo branco, não tem cabelo branco. Aproveitar que você está dando risada, faça uma pergunta pro... De Pederneiras, que está nesse momento compondo o governo do estado. Então creio aí que existem boas possibilidades nesse sentido, né? Eu já estou com a promessa já dos deputados federais, o Bruno Ganem que está saindo, né? Nós fizemos uma composição, ele me pediu para manter aquela estrutura mínima do gabinete dele, a parte organizacional, né? A gente vai aprendendo como é que funciona a Câmara. A Renata Abreu, que é a presidente do partido, já me prometeu as emendas parlamentares, né? Eu pretendo colocar essas emendas dentro do hospital de base, que eu ajudo Bauru e região, né? O Bruno Ganem tinha uma raspa de taxa lá de R$100 mil, já liberou, né? Já fica aqui anunciado aqui, o hospital de base já vai receber
100 mil. R$100 mil esse ano já. Então, com isso, você vê, dá para fazer. Ela vem para a parte estrutural, né? Emendas que você pode utilizar tanto para saúde quanto para manutenção. Então, é um negócio interessante aí. Um hospital que precisa, né, ficar ali sobrevivendo o tempo inteiro em relação a isso. Eu que trabalho lá, eu sei as dificuldades, né, que existem no hospital de porta aberta, né? Quer dizer, a porta tem que entrar pelas estruturas de pronto-socorro, etc., via cross, mas a gente fica sofrendo o tempo inteiro a famosa vaga zero. Você sabe o que é vaga zero, Café? Não. Não. Eu vou dar uma explicação para vocês terem uma ideia. Nós temos aqui uma fila, às vezes, de 30, 40 pessoas para internar, né? Estão ali esperando. De repente, o cross, lá de região de Botucatu, não conseguiu internar um paciente e os caras escrevem lá a gravidade, etc. Eu nego daqui, falando que não é a nossa região de atuação, mas eles pegam e põem na ambulância e vêm jogar aqui dentro e você tem que aceitar, é goela abaixo. Que é o chamado porta aberta aí. Porta aberta. Então você acaba trazendo um paciente. Um dia eu atendi um paciente de Conchas. Aquele paciente deve ter ficado no mínimo uns 10, 15 mil reais para o hospital. Aí o que vai acontecer com o orçamento da oftalmologia onde nós estamos tocando lá? Eu tenho um teto. Então se 3, 4 pacientes desses me levam 15 mil cada um deles, eu tenho 50 mil a menos à disposição da nossa região, você entendeu? Existe até uma possibilidade de eu começar uma discussão no seguinte sentido: a partir do momento que a região, uma DRS que não for nossa, da nossa obrigação aqui, mandar um paciente de outro lugar, que viesse junto o dinheiro, viu, Jabor? Viesse junto o dinheiro. Eu tenho certeza que eu não ia ter a desculpa, por exemplo, como Botucatu vem falando há 6 meses, olha só, 6 meses falando que o microscópio está quebrado. Outro dia nós tivemos um problema no pedal de um aparelho nosso lá de oftalmologia, numa sexta-feira, à tardezinha. Segunda-feira, estava consertado o aparelho. Mas por quê? Catamos o aparelho, digamos para o pessoal lá em São Paulo, colocou o aparelho dentro de um carro, o motorista foi levar, já trouxe um outro para substituir, o outro foi consertado. Quer dizer, como é que você vai falar que uma faculdade de medicina como Botucatu está com um equipamento quebrado há 6 meses, né? Então, a partir do momento que você jogasse a responsabilidade financeira para essa região, eu tenho certeza que eles iam correr um pouco mais atrás do prejuízo, que senão vai doer no bolso, né? Tudo, se não doer um pouquinho no bolso, não resolve. Então é uma discussão que eu comecei a abrir para começar a ver como é que nós vamos lidar com esse negócio de vaga zero, né? Bom, a partir de hoje, uma grande novidade, surpresa para os meus colegas, com uma parceria aqui com o restaurante Metropolitan. Olha aqui, ó. O Café com Política. Tem café agora. Só tinha política antes. Que chique. Obrigado, viu, querida? Tá aqui, então. Data histórica essa, hein? E todos os dias também no Cidade 360, uma parceria que nós firmamos aqui com o restaurante Metropólita. Quero agradecer o Mazieiro ali pela parceria, né? E a partir de agora ela engrossa aqui a fileira dos nossos apoiadores, patrocinadores. Então diariamente teremos o café aqui, trazido especialmente aqui do restaurante Metropólita, que fica na rua Luso Brasileira, pertinho do Confiança Max, aqui no Té. Por sinal, eu como ali quase todos os dias, é uma coisa fantástica. Olha, eu nunca tomei um café lá no escritório do Jurandir Posca, viu? Aí o Jurandir só aparecer, então tá bom. Muito bem, então abraço, meu caro Mazieiro. Tá ótimo aqui o café. Bom, hein? Agora sim, né, Kleber? Café com política. Café com política. Agora o nome está justificado. Então, Jabur, para eu tomar o meu café, você tem a palavra. Eu não quero falar não, eu quero tomar esse café delicioso. Bom, obrigado, Mazieiro, obrigado aos parceiros todos aí. Raul, você tem uma equação aí difícil, você tem uma competência enorme, talvez sua maior expertise, né, a saúde, e 42 dias só. Você já está cheio de ideias, já colocou várias delas aqui, cheio de planos, né, inclusive estratégia, isso é muito importante, não adianta só ideia, né, tem que ter o plano para encaixar. Gostei dessa ideia de fazer os projetos em coautoria, porque aqueles que vão entrar ou os que vão ficar, né, podem ser parceiros e dar sequência nos projetos que você pensou por aqui. Mas a pergunta é, pós esse momento de 42 dias na Assembleia, você volta, né, para sua vida privada, você não tem um mandato público, né, não é vereador, não é prefeito, não é secretário, enfim. O que é que você pretende depois da Assembleia? Depois de encaixar todos esses projetos, qual é o plano a partir desse momento especialíssimo, né, que você vai viver como deputado estadual? Bom, eu estou presidente do Podemos, né? O Podemos, ele incorporou o PSC. Então hoje você tem a prefeita Sueli Rosim praticamente dentro, né, do Podemos, por essa incorporação. Tem que ver como que a gente vai lidar com isso, como que ela vai, se ela fica no Podemos, se ela não fica no Podemos, né? Então é uma discussão que a gente vai fazer a posteriori.
Mas, enquanto presidente do partido, o próximo passo já é a nossa chapa de vereadores, né? Nós vamos trabalhar a chapa de vereadores, porque você tem aí, com o aumento agora do número de vereadores na Câmara Municipal... Faria Neto já lançado aqui também, pré-candidato a vereador. Exato, o Faria sempre foi Jurandir Posca também não. Sim, tô pensando. Tá pensando. Vice-vereador. Vice-vereador. Mas de qualquer forma, gente, hoje você tem, pelas regras eleitorais, 21 cadeiras, você vai poder ter 21 candidatos. Então não é fácil você eleger 2 vereadores, né, com esse número, né, de candidatos dentro do partido, né? Porque as pessoas que estão fora às vezes não entendem direito a mecânica, mas você tem que ter ali pelo menos uns 18 mil votos, né, dentro desse grupo, para poder eleger pelo menos 2 vereadores. Seria 2 vezes o quociente eleitoral aproximadamente. Mais ou menos. Então senão você não ia ter, mas não consegue fazer uma boa chapa. Então, já está se projetando um quociente mínimo, uma base mínima de 2.100 votos pelo menos, né, para se eleger um vereador, né? Assim, não, 10 mil. Não, isso individualmente. Individualmente. Agora o quociente pode subir mais para. Eu acredito que não, Jabur. Será que não? Não, eu acredito que você vai ter assim. Com 21 vagas, acho que menos votos. Acho. Então eu acredito que o quociente eleitoral deve estar por volta dos 9.500 votos. A população de Bauru deve cair um pouco. Vai cair. A população de Bauru não cresceu. O que pode acontecer nesse período, esses jovens adolescentes que são facultativos serem obrigatórios. Aí você aumenta o número de eleitores pelo envelhecimento da população e não pelo crescimento populacional. E aí, tendo um número maior de eleitores, dependendo da presença, o quociente pode chegar entre 8 a 10 mil. Mais ou menos essa é a projeção. Você tem também o fato de que você vai ter um maior número de partidos também. E 21, né? Então, mas de qualquer forma, o mínimo vai ser você ter o valor de 10% do quociente. Essa regra ainda está existindo. Então, volta de 1.000 votos, você consegue eleger um vereador, desde que o grupo tenha atingido o quociente eleitoral de 9 a 10 mil votos, né? Então, se todo mundo que estava lá conseguiu, você tem 20, cada um fez 500 votos, se você atingiu 10 mil votos, você faz um. Se tiver um lá, né? Se tiver só gente com 500 votos, não vai eleger nenhum. Exato. Né? Agora, se tiver pelo menos um com 1.000 votos, aquele um consegue. A conta é a seguinte: dos votos válidos, vão estimar em 200 mil, divide por 21 cadeiras, vai dar uns 9.500 votos. Isso é o grosso hoje para fazer o cálculo. Então, cada 9.500 votos você vai eleger um vereador. A pergunta é: com quantos votos um vereador, né, é melhor que o outro aí dentro do próprio partido? Esse é o desafio de você ter 21 nomes. Né? Exatamente. E nomes são nomes que estão dentro desse pensamento político. Cada agremiação partidária tem seu pensamento político e uma identidade, né? Então esse é o primeiro passo, viu, Jabur? Então o próximo passo agora é a gente manter uma vida orgânica do partido, até porque eu devo descarregar lá pelo menos uns 6 a 8 projetos escritos já. E eu vou ter que ter uma vida orgânica já, né, muito bem organizadinha, para ter um bom acesso ao governo federal e ao governo estadual com a bancada que foi eleita lá. Nós devemos ter uns 6 deputados aí com a incorporação do PSC lá agora. Na Assembleia tem quantos eleitos? Tem 4 no Podemos e tem mais 2 Agora, para esse projeto teu, Raul, é certo que a decisão da prefeita é fundamental. Há um namoro dela aí com republicanos, o Marcos Bilancieri teve aqui, não obstante ele também se colocar como pré-candidato caso ela não venha, e aí eu não sei se é um obstáculo, se é negociável a tua convivência no mesmo partido com a prefeita atual. Acho que política, né, é a arte de você sentar e compor, né? Então eu tenho orientação para fazer composição. Mas se na reta final nada acontecer do lado da prefeita Suelen Rosim, você pode estudar uma eventual mudança de partido ou não? Não, podemos até estudar uma mudança de partido, mas também a composição ela é plausível, né? Nós podemos compor. Qual que é o problema de não compor? Mas aí o problema é quem vai ser cabeça de chapa. Certamente ela vai querer ser a candidata e você teve sempre essa pretensão de ser. Essa é a composição que uma meia dúzia de café dessa daqui gostoso aqui sai negócio, né? O Jurandir vai dar o vinho, a gente pega o presunto cru e pronto. Ô Kleber, você, claro que aqui eu disse até brincando que é um podcast, então aqui a gente tem entrevista e opiniões e eu queria a tua. Dentro daquilo que a gente vem debatendo, que você tem colocado, de que tem que ter um posicionamento a partir de agora, de alguma maneira caiu no colo do Raul esses 42 dias lá na Assembleia Legislativa, né? Tá dando protagonismo para ele aí que ele já tinha como pré-candidato, mas ele
tem projeto, vai reunir lideranças políticas da região. Quer dizer, do ponto de vista de um start para uma campanha que tem que ser feita pelo menos com 2 anos antes, me parece que veio bem a caráter aqui pro Raul. Com certeza. O político, quando ele está no cargo, é outra história, né? Político tem que estar no cargo, porque aí ele pode exercer aquilo que ele sempre propaga, aquilo que ele sempre coloca como bandeira, né? Então, o Raul, Dr. Raul, que tem essa bandeira da saúde e já chega com diversos projetos, com diversas ideias, é importantíssimo, porque mostra para o eleitor dele, de uma forma geral, que aquele eleitor fala, puxa vida, realmente ele defende a saúde, foi lá e comprovou isso, porque o grande desafio do político é ser percebido com aquela imagem, né, que ele se coloca naquele posicionamento. Então, se ele é da saúde, chega lá, coloca projetos importantes da saúde, tem boas ideias, isso cacifa bastante, principalmente para esse segmento da sociedade que vê nele um grande porta-voz da saúde. Dá sim um protagonismo, embora seja um tempo pequeno, mas é um tempo suficiente para dar um start aí nos próximos projetos do Dr. Raul. Jabur? Rapidamente, para fazer um adendo nesse comentário anterior seu, da Suelen tá aí flertando com os republicanos, eu colocaria o PSD do Kassab antes até do republicanos, pelas informações que temos. Eu acho que o casamento sai por aí. Então e aí abria o espaço para o Bilancieri. Isso, Bilancieri ficaria ali com republicanos com comando normalmente, né? E ela no PSD, onde já tem o presidente da Câmara, inclusive, né? O Júnior, que é o presidente do partido. Que ali seria o caminho certo. E como o Jurandir Posca fez com a cabeça afirmativa, certamente esse vai ser o destino, porque ele conhece bem esse bastidor. E o Kassab demonstrando toda a sua habilidade, né? Bom, nós vamos no próximo bloco, então, traçar um pouquinho o cenário com o Dr. Raul aí no tabuleiro, também com aqueles que já confirmaram uma pré-candidatura. Vamos ver como é que a coisa pode caminhar e também o posicionamento do Raul. São 7h55, mais uma vez, obrigado aí ao Gustavo Mazieiro, ali do restaurante Metropolitan, a partir de hoje. Então, o restaurante Metropolitan aqui agraciando os nossos convidados com o Café com Política. Esse programa só chamava Café com Política, mas na prática era só política. Agora tem o café também. Bom, hoje o nosso convidado é o Dr. Raul, que terá um mandato rápido aí de 42 dias como deputado estadual. Ele que é suplente, o titular vai para tomar posse como deputado federal, e aqui em São Paulo a posse do estadual é somente no dia 15 de março. Então, por isso, esse tempo aí de mandato do Dr. Raul. Na nossa mesa, Kleber Santos, João Jabur e Ricardo Bizarro, e também hoje assessorado aqui pelo Jurandir Posca, que acabou anunciando que vai entrar no Podemos, né? Vai se filiar. E também o Faria Neto, que está aqui conosco. Bom, antes de a gente voltar a falar com o Dr. Raul, o Kleber, nós estamos aí na reta final da questão nacional, né? Lá na Câmara dos Deputados Federais, parece que o Lira está apoiado até pelo PL do Bolsonaro, deve levar. Agora, lá no Senado, a coisa não está ainda concretizada para a reeleição do Rodrigo Pacheco. Exato. O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco são os favoritos do comando do Congresso. No Senado, o Pacheco conta com o apoio das grandes bancadas, como do PSD, MDB, e também da federação formada pelo PT, PCdoB e PV. Então ele deverá enfrentar o senador eleito Rogério Marinho, do PL, ex-ministro do Desenvolvimento Regional, e também tem o apoio dos partidos PL, PP e Republicano. Então os três partidos têm juntos 23 senadores, mas são necessários pelo menos 41 votos para eleger o presidente da casa. Corre por fora Então Augusto muito empenhado aí na eleição do Marinho, né? Tá muito. O deputado aqui de Bauru. E corre por fora o senador Eduardo Girão, que é do Podemos, do Ceará, que também se coloca como independente. Agora, na Câmara dos Deputados, é bem confortável a situação do Arthur Lira. Ontem eu conversei com alguns colegas que atuam com pesquisa lá no Congresso, e o que eu vi é que existe a possibilidade de uma vitória do Lira com pelo menos 460 dos 513 votos possíveis. Então, ainda mais com 56% de aumento do auxílio moradia, né? Então, e vale destacar só que o voto é secreto, que abre possibilidade de algumas dissidências. E lá no Senado, só uma observação, a gente tem que levar em conta que o Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado,
derrotou nada mais, nada menos que Renan Calheiros, que era na época totalmente favorito. Então, existe aí muita coisa para acontecer. Creio sim que Câmara dos Deputados definidíssimo e o Senado sempre é uma interrogação. Voltando aí ao mandato do Dr. Raul. Raul, você falou do projeto em relação ao Hospital de Clínicas, a sua intenção de reunir as lideranças, mas você também pensou em outros projetos. Isso. Completando aí a Arsenal de Saúde, né? Tem 2 projetos que eu apresentei enquanto vereador, que é um projeto de você dar o atendimento preferencial na rede municipal para os pacientes diabéticos, e o outro para atendimento das crianças, que é o projeto da ambliopia. Esses 2 projetos foram aprovados aqui na cidade de Bauru. Uma vez uma paciente me ligou, né, com problemas de retina e tal, eu falei, pode ir no posto de saúde, tem uma lei número tal, eu falei, pode invocar a lei lá que você passa na frente, que a fila era muito grande lá. E a moça, ele levou até a lei, ela bem imprimiu, levou a lei. Chegou lá, isso aqui para nós não adianta nada não. Quer dizer, o pessoal está mal informado, né? A rede não se prepara para cumprir nem a própria lei municipal. Porque o paciente diabético, Café, se você colocar ele na mesma fila de uma pessoa que está esperando para fazer um óculos, por exemplo, você está cometendo uma injustiça enorme, entendeu? Então, se você quer dar uma igualdade de tratamento, você tem que ver qual é a patologia, né? Então, o paciente diabético, ele precisa de ter uma preferência na rede, porque senão esse paciente vai ficar mais caro para o sistema, porque você não vai prevenir a retinopatia diabética, e além disso, ele pode entrar numa cegueira irreversível. A retinopatia diabética é uma das maiores causas de cegueira irreversível. A catarata é uma cegueira reversível, mas o outro não. E as crianças com menos de 6 anos de idade, que tiver alguma patologia ocular, se ela não for atendida antes dos 6 anos de idade, ela também faz uma cegueira que é reversível, né? Mas se não for atendida a tempo, até os 6, 7 anos, aquele tratamento que você vê as crianças colocando tampão, óculos, né? Isso você faz antes dos 6 anos de idade. Após os 6 anos de idade, as crianças que entram na idade escolar, 20% delas vão ter algum tipo de patologia, miopia, hipermetropia, astigmatismo. Isso diminui o rendimento dessa criança na escola. Então precisa ter um pouco de aporte nisso. Então no município essas leis já existem, eu vou levar essas leis para a Assembleia, tá? Para poder virar uma lei em relação à lei de origem, de pouco mais de performance estadual, que aí a verba vem, né? Aí você tem condição de poder dar. E a outra que começou assim bastante de pensamento pequeno aqui, que é o escambo, né? Na época do Reinaldo Rocha, né? O saudoso Reinaldo Rocha no hospital de base, muitas vezes ele pegou o telefone e me ligou, né? Raul, você tem aí um antibiótico tal, meu lote não chegou ainda, não sei o quê. Aí eu pegava, fornecia para ele, depois ele pegava, me repunha e vice-versa, né? Mas isso hoje, no âmbito estadual, você não tem previsão legal para fazer uma troca desse tipo. Aí eu peguei e falei, eu vou fazer um trabalho desse. Aí um dos assessores que estão trabalhando lá, que é advogado também comigo, eu falei, a ideia é essa, né? Eu falei, pesquisa se tem alguma coisa na Assembleia já apresentada. Não tinha nada a nível de São Paulo. No entanto, achei um projeto muito semelhante a esse, eu considero até muito mais elaborado, no Rio Grande do Sul, o próprio governo do estado do Rio Grande do Sul apresentando isso há 2 anos atrás. Eu peguei esse projeto, estou colocando ele agora, né, um pouco melhor, algumas coisinhas que eu gostaria de adaptar, que é uma lei praticamente que eu chamo de escambo. O que é o escambo? É essa troca, entendeu? Né? Vou te contar uma passagem, quando eu estava conversando com o Toninho da Servimed uma vez, que ele estava abismado, que a Vigilância Sanitária foi lá e tinha um lote a vencer de medicamentos com 4 meses. Ele não podia fazer a doação disso. Teve que incinerar. É muito comum essas coisas, teve que incinerar. Quer dizer, um medicamento desse... A vencer? A vencer. Um medicamento desse, ele não pode vender, porque a lei exige que tenha prazo de validade quase de 1 ano, entendeu? Então o cara tem que se livrar do lote. Um lote desse, num pronto-socorro municipal, ele vai em 2 horas. 4 meses de validade? Nossa, vai embora rapidinho, né? Então eu quero colocar essa previsão legal, né? Mas como atribuiria valor a essas coisas para fazer a troca? O valor é fácil, né? Está até previsto nos projetos, é o valor de compra e venda que já existe. Mas vai prever também que você pode fazer a doação sem a troca, ou você pode fazer a troca com o valor a nível de mercado, entendeu? Então você pode fazer um medicamento X pode ser trocado por um medicamento Y, se eles tiver uma equivalência desse tipo de coisa. Faria um levantamento para não ficar aquela as coisa instituições públicas e privadas poderão também fazer esse tipo de situação. Então você pode trocar e depois você tem a devolução, né? Eu acho que isso é importantíssimo numa rede, porque você pode fazer, às vezes você faz uma compra, o lote atrasa, entendeu? E você pode fazer esse escambo. Kleber, com um tiro curto dá para fazer coisas interessantes, né? Você vê, provoca, né? Provoca e
principalmente, como tem outros deputados do partido e outros que o Raul tem relacionamento, é ele dar continuidade. Essa coautoria, o grande segredo é isso, né? Porque você sai, automaticamente vai para a gaveta. E se você tem um parceiro junto, eu tenho certeza. Tem que pegar um parceiro que foi reeleito, né? Exatamente. Exatamente. Então, pra você ter uma ideia, o Bruno Ganem, ele vai para federal, certo? Mas ele elegeu lá por Indaiatuba a mãe, tá lá como deputado estadual agora que vai entrar, e o vereador do partido do Podemos dele. Então ele elegeu 2. Portanto, você tem então, 2 aí que pode ser porta-voz. Essa parceria, eu já estou ficando com 2 ali, né, de parceria. Aí os potenciais candidatos, né, para daqui 2 anos, além da prefeita Sueli Rosi, vamos rememorar aí quem que nós já revelamos aqui para ver como é que esse quadro pode se compor. Vamos puxar pela memória, começando ali pelo Carlos Braga, o Mandalite, Rodrigo Mandalite, Carlos Bilancieri, passando pelo Bilancieri, quem mais? Temos o próprio Raul. Fala-se, né, em Meira, né, ali na Câmara, para ter um vereador pelo menos nessa. No ISO correndo relação, por fora. No ISO por fora. Suelen, eu acho que os mais principais nomes estão por aí. O PT deve ter alguém também, né? Deve ter. Por conta hoje do Lula na presidência, dificilmente o PT perderia a chance de ter algum protagonismo. Só não vejo o PT aliado com uma dessas forças aí que a gente citou. Seria independente, agora, né? Seria mais uma linha independente com aqueles partidos de esquerda no entorno. E o PSB e o Rodrigo é que ficam numa incógnita, né? O Rodrigo Agostinho, você acha que ele abriria a mão do Ibama para vir para cá? Só se for uma pressão partidária. Uma pressão partidária de querer um colégio eleitoral como Bauru, no centro do estado de São Paulo. E aí alguém pressionar o Rodrigo para vir, né? Porque a posição que ele está hoje é uma posição que não dá para ser trocada, né? Para ele voltar para cá, entendeu? Eu considero uma posição muito mais, né? O certo pelo incerto. Quer dizer, ele tem um cargo aí que pode durar 4 anos, se o Lula for reeleito 8 anos. Não é só isso, né, Café? Tá dentro da área que ele domina, né? E ele milita, né? Com uma forma assim assuntosa, né? Durante todo esse tempo. Então, E até para futuramente voltar a ser deputado, lá ele tem um protagonismo enorme. Ele pode crescer muito com essa bandeira finalmente. E ele se queimou um pouco para ser candidato a prefeito em Bauru, né? Quer dizer, a última eleição deu de certa maneira uma pista aí de que aquela barbada que ele tinha, aqueles 80% que ele saiu do segundo mandato, não é bem a realidade atual, né? E como deputado, como futuro, né, volta para ser deputado, o fato dele trabalhar bem ali onde ele vai estar agora, realmente dá esse protagonismo que ele pode ampliar bastante a votação dele, não só em Bauru, aí pode realmente ter uma votação em todo o estado de São Paulo, porque aquilo que a gente conversa, né, Café, é o temático, aí ele pode realmente se consolidar como um deputado que tem uma bandeira, que é essa bandeira do meio ambiente. Agora, Raul, se a gente pensar das articulações locais, qual é o peso de uma Câmara como a atual nessas definições, né? Porque é natural que ali dentro dos 17 sempre tem um ou outro que quer também alçar um voo maior. Nós falamos agora do Meira. O Meira nega que seja pré-candidato, mas eu vejo o posicionamento dele em redes sociais, é um posicionamento de quem está marcando o território. Isso a olhos vistos, né? Quem não quer nada daqui 2 anos não se posiciona como ele está. Temos ali o Borgo, que corre um pouco por fora, não podemos desconsiderar o PT, eventualmente o Júnior Rodrigues, acho que não, porque o Júnior está ali, talvez muito por aí tá a prefeita, mas sempre é um núcleo importante. Como é que você vê ali da Câmara Municipal alguma possibilidade aí de também alçar um voo maior? Eu acho que primeiro todo mundo que está lá dentro da Câmara Municipal é porque gosta da política, na verdade. Então isso já capacita essas pessoas de querer. Existe a possibilidade de você ser candidato. É claro que uma eleição de prefeito, uma vez o Fernando Monte me falou assim: bom, você vai ser mesmo candidato? Então quero deixa eu falar uma coisa para você. É guerra, né? Falei, mas guerra como? Não, você vai ver. Prepara o estômago aí. Você vai ver que é guerra. E realmente eu passei já por 2, eu vi que o negócio não é fácil. Os caras inventam coisa, né? Já falaram para mim, ó, eles vão pôr chifre em cabeça de cavalo, não vai ter jeito. Os caras vão criar fatos, né? E fizeram isso. Eu só bebo Coca-Cola, nem água não bebo direito. Pô, os caras falavam que eu bebia, batia em mulher, as coisas. O PT colocou na televisão, cara, que eu tava roubando, né? O candidato a prefeito lá, o Jorge Santos, fala, o programa dele colocou isso. Não vem falar Moura, não foi. Jorge Moura. Jorge Santos é o PM lá, cuidado. Então, mas você vê, eu fiquei muito chateado com aquilo, pô, porque tudo que foi pra televisão,
né? O candidato a prefeito, ele sabe que tá indo para televisão, que ele tá gravando as coisas. Então o cara colocar falando que eu tô roubando, né? Eu fiz a representação. O que está acontecendo com a representação hoje? Dia 7 tem audiência, eu não consigo mais nem tirar aquilo, porque o promotor fez a denúncia, o juiz acatou e agora vai ter a primeira instrução, né? E ele está fazendo o que o candidato a prefeito agora? Quer jogar em cima do partido, né? E agora, que foi o partido que foi o partido que foi o problema. Agora, ele, candidato, quantas coisas vieram para mim para falar de outros candidatos? Eu tenho a autonomia de dizer assim, não vou falar isso. É a questão ética aí, né? É a questão ética, não é por aí o negócio. Não, mas se não fizer, bater, não resolve. Não é por aí o negócio, entendeu? Agora, eu cacei o tempo de televisão do cara. O cara foi lá e insistiu. Pôs de novo, entendeu? Eles não estão nem preocupados com o negócio, com a sua imagem, que estão falando bobagem. Então vai ter que responder, entendeu? E influencia na política. O cara fala que você está roubando, como é que fica o negócio? Quantas vezes eu não tive que ficar justificando para um, para outro, né? Aquela fala que eles colocaram na televisão, né? Então essas coisas é muito ruim, né? Numa parte política. Mas o que eu acho importante, precisa ter coragem também para você encarar isso, né? Então é uma eleição, é 2 eleições, é 3 eleições. Não tem problema. O Gazeta, por exemplo, ele teve coragem. Todas as vezes ele representou o partido. Até que foi eleito, né? Mas a eleição é um detalhe, entendeu? Da política. Eu acho que o mais importante é você fazer a discussão das necessidades. E o que eu fico chateado é que as discussões que eu fazia enquanto vereador de 2013 em diante, e já 2 eleições de prefeito, elas continuam as mesmas. Então a gente falava um negócio para ser feito lá, que se já tivesse começado, nós tínhamos o resultado aqui. Um dia o Pedro Romualdo me apresentou um filme, ele tem esse filme do Rio Batalha, né? Na época tinha 20 anos o filme, eu apresentei na Câmara, 20 anos. Quer dizer, se tudo aquilo que foi falado e plantado em cima do leito do Batalha tivesse sido feito com segurança, bem feitinho, com acompanhamento, nós tínhamos uma floresta em volta desse leito do rio hoje, depois de 25, quase 30 anos, entendeu? Agora as pessoas não vê. Eu lembro que no dia 22 de março, dia da água, quando eu era vereador, nós fomos fazer um plantio no córrego São José. Um ano depois, aí foi o escoteiro mirim, foi todo mundo, aquelas crianças. Um ano depois eu voltei lá, que eu queria ver como é que estavam as mudas. 800 mudas, Café. Sabe quantas mudas estavam de pé? 10% disso. Nenhuma, zerou. Eu fiz questão de ver se eu achava uma. Então os caras enfiaram lá dentro, o Jornal da Cidade fotografou, tá lá a história, colocou na primeira página, nós estavam fazendo plantio para quem? Só para a igreja ver, entendeu? Aquele velho jargão. Então não é assim o negócio, entendeu? Você tem que fazer um segmento, né? Hoje eu vejo que tem grupos aí fazendo o plantio de forma própria e fazendo o segmento, ver o que vai acontecer com essas mudas. Então você vê, essas coisas que precisam ser discutidas, né? Levantada a poeira, porque do ponto de vista econômico, né? Você não vai entrar lá dentro para você ganhar dinheiro, entendeu? Você quer fazer uma mudança, né? Uma mudança de pensamento, uma mudança de estrutura e de rumo. É isso que tem que acontecer. Jabor? Raul, uma pergunta que não quer calar. Seja na questão partidária, a união do Podemos com o PSC, seja agora para o seu mandato na Assembleia, você já deve ter conversado com a Sueli, né? Se conversou, o que é que vocês conversaram? Ela te fez algum pedido? Já tem algum projeto? Você está há 5 dias de assumir um mandato relâmpago. Nós ficamos de conversar a posteriori, né? É claro que não é segredo para ninguém que a Sueli tem a pretensão de fazer uma carreira política no legislativo, né? Tanto federal quanto estadual. Quer dizer, essa leitura de que ela concorre à reeleição e depois de 2 anos ela se lança candidata a deputada é factível. Sim, eu acho que ela tem essa ideia, né? Essa ideia, ela tem isso desde o início, né? Desde o início ela tem essa ideia. Agora, a única conversa que nós tivemos até agora foi em relação à eleição do presidente da Câmara, entendeu? Isso foi conversado. Ela foi lá, o Júnior foi lá, nós temos um vereador, né? Que é o Bira, né? Então, houve essa conversa. Agora, a conversa restante, nós não entramos em detalhes ainda, até porque eu vou assumir agora de deputado, né? Então, vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Vai depender também das posições que ela vai ter daqui pra frente, né? Mas eu sou um cara totalmente tranquilo para sentar, conversar, e se precisar compor, a gente compõe. Ficou de você com ela algum tipo de mágoa por conta das eleições? Você contou uma história aqui que é, infelizmente, aquela que afasta a gente de bem da política, né? Você pegar alguém bem sucedido, querer entrar para a política e vão lá mexer com o cara, né? Eu me lembro do Carrijo e tantos outros, né? Que foram execrados, né? E não tem que ter estômago, né? Porque envolve família, né? Envolve
questões que são mentiras plantadas, etc. Durante a campanha, especificamente em relação à Sueli, você tem algum tipo de ressentimento ou você entendeu que a ascensão dela foi natural, foi orgânica, você e o Gazeta talvez não tenham tido a percepção desse crescimento, quer dizer, ficou algum tipo de situação? A gente tinha a percepção que ela vinha crescendo, né? Ela vinha crescendo. E aquela coisa, né? Também ela tinha já a imagem da Globo, aquela coisa toda, então isso ajudou bastante. E depois você tem a mulher, né? A onda do bolsonarismo. A mulher negra, evangélica, isso, falando que a periferia. É um conjunto, né? E ela fala bem, né? Não resta dúvida que ela fala bem, ela articula bem, né? Nos debates, por exemplo, eu não consegui fazer um debate com ela do ponto de vista técnico, entendeu? Ela não tinha argumento. Então acho que essa parte de argumento ficou um negócio meio... Melhorou muito, a gente tem entrevistado ela aqui, depois de 2 anos ela tá com traquejo. Mas sabe o que eu percebi? A população não quer nem saber muito desse negócio. A maior parte acha que se você faz uma pergunta um pouquinho mais técnica, você está pressionando uma mulher, entendeu? Então, ele olha para o lado pejorativo. Pejorativo, né? Nós estamos discutindo a cidade, né? É isso. Raul, e te agrada a condução dela à frente do executivo? Eu falei até para ela que algumas coisas que estão sendo feitas eu não faria, entendeu? Vou dar um exemplo, por exemplo. Você gastar 38 milhões de reais em prédios que vão ficar aí como mais museléus, nos prédios praticamente esqueletos, né? Que alguns dali são inabitáveis, né? Então, eu acho que isso aí eu não faria, né? Durante a campanha política, eu sentei com o Meira, inclusive foi uma ideia do Meira que ele me acendeu, falou: Raul, quando eu vou até fazer um aditivo aqui pro Meira, porque o Meira realmente tinha uma ideia interessante. Ele falou: quando eu estava de comandante lá em São Paulo, a gente sobrevoava lá as favelas, de repente, aparecia um oásis no meio daquilo tudo, né? Que era os céus, né? Que a Marta Suplicy fez lá, né? Ele falou: isso aí na hora, pesquisamos o valor daquilo, na época 33 milhões de reais, você fazia um céu, né? É um centro de apoio para a área de saúde. Não, de educação. Educação. Mas o que aconteceu? A criança entra às 7 horas da manhã lá e vai sair 7 horas da noite, entendeu? Com todos as vertentes da parte educacional. Quem gosta de dança, quem gosta de ginástica, então, alimentação, saúde, porque aquela criança fica lá. Então, qual que foi a ideia? Quem conhece aqui a favela do Piquete sabe a situação que é aquilo, entendeu? Então, aquela região ali, eu falei: então vamos colocar ali, ó, naquele ponto, né? Com o dinheiro de educação a gente vai construir isso aqui. Com 33 milhões você faria. Hoje eu vejo que aquilo que eu coloquei no projeto realmente é verdade. Se devo gastar 38 milhões numa situação dessa, por que não 33 ali? Por que não 33 ali, né? Recentemente, eu vi, esqueci qual é a cidade, mas com 13 milhões, eles criaram 5 mil vagas. Eu tenho lá o recorte, recortei até, passei até pro Bira. Falei: Bira, tá aqui um argumento lá na Câmara para você, ó. Quer dizer, como é que você gasta 13 milhões e cria 5 mil vagas, né? E você não consegue criar vagas com todo esse dinheiro? Então, eu faria um pouquinho diferente, por exemplo, nessa área já, entendeu? Entendi. Na área da saúde, então, nem se fala. Você tem que... Não adianta, né? Isso eu já falei para ela até. Não adianta você falar assim: não, esse problema é do Estado, não é problema do município. Não podemos pensar dessa forma, entendeu? Porque o munícipe, ele entra pela rede municipal, né? E estoura para quem a reclamação? Para o prefeito. O prefeito que acaba sendo responsável por tudo isso, entendeu? Então, o prefeito tem que fazer o quê? Pega um hospital de base, ele tem que sentar com a diretoria do base, tem que fazer investimento dentro daquela estrutura, tem que fazer parceria, como eu estou propondo aqui com o Leís, entendeu? Tem outras parcerias que podem ser feitas, que é o que eu faria também. Tá. Então, isso só aí seria... Para responder aquilo que eu te perguntei, com o relacionamento com ela, tranquilo. Tranquilo. Não ficou nada durante a campanha. Ela não me agrediu em nenhum momento e nem eu o fiz, entendeu? Muito bem, são 8 horas e 25 minutos. Raul, nosso tempo esgotou. Desejar a você boa sorte, um tiro curto, mas um momento que te dá aí, sem dúvida alguma, um start aí para suas pretensões aqui locais, né? Eu vou ainda pegar esses 30 segundos aí para o seguinte: ainda tem IANSP, que eu quero discutir bastante, que nós temos 25 mil usuários de IANSP aqui na cidade, mais 25 mil para a região, aqui na região, né? Na nossa região, então são mais 50 mil pessoas que dependem disso. E IANSP, para quem não sabe, é um plano de saúde, né, dos funcionários públicos estaduais. Então é possível, já conversei com a diretoria da Beneficência Portuguesa atual, tem serviços lá que podem ser colocados à disposição, que o pessoal está saindo daqui para fazer fora, como por exemplo a parte cardiológica, quimioterapia, a maternidade, tudo isso pode ser oferecido, né? Então nós vamos trabalhar bastante nessa parte do IANSP também. E estou lendo o projeto da Lei do Cerrado,
né, que Bauru sofre muito com isso, né? Eu vi lá que a relatora do projeto, né, estava indo bem no negócio, deve ter sido muito bem orientado, mas o Partido dos Trabalhadores lá pegou o projeto e já sentou em cima, entendeu? Pediu vista. Então quero chegar, conversar com a relatora, o que é possível fazer isso e tentar sensibilizar os deputados, né? E com argumentos técnicos, né? Até por isso que eu vou estar estudando isso agora com mais afinco, para a gente sensibilizar os deputados que as cidades de porte como o Bauru poderiam ter uma flexibilização, pelo menos no perímetro urbano. Sim. Tá? No perímetro urbano, se colocasse um aditivo na lei assim, ó, a lei é exceto no perímetro urbano que vai ter a gestão pelo município. Aí a gente vai discutir, ó, vamos ter uma floresta urbana, como foi feito aqui, vamos ter as leis das APAs, entendeu? Mas é o município discutir isso. Essa seria a minha ideia para a gente começar a discutir. Perfeito. Dr. Raul, deputado estadual a partir agora do dia 1º de fevereiro, 42 dias de mandato, e depois, naturalmente, toda a articulação aí do partido. Meu caro Kleber Santos, o quadro de Bauru vai se desenhando. É verdade. E como a gente sabe que agora a campanha é permanente, teremos aí nos próximos dias, com certeza, cada vez mais claro esse quadro. E você percebe, né, que o Café, o que antes era se discutir os nomes no ano da eleição. Dessa vez terminou a contagem de voto com vários nomes. Confirmando os seus ensinamentos aqui no Café com Política. João Jabor, protagonismo aqui no Café com Política, agora com café, inclusive. Café com Política, o grande fórum de discussão, não é só da eleição, da cidade, né? Você vê quantos projetos, quantas ideias o Raul trouxe aqui. Café segue na sua missão e vamos em frente. Bom final de semana para todo mundo. Muito bem, agradecer então ao Raul. Jurandir Posse, um forte abraço. Hoje à noite toma posse lá como diretor da Associação Comercial. Faria Neto, obrigado aí pela presença. Para você, um excelente final de semana. A gente volta a se falar na segunda-feira com mais uma edição aqui do Café com Política. Agradecendo também ao restaurante Metropolitan, que a partir de hoje, grande parceiro aqui do Café com Política. Não somos mais a política apenas, e sim com um bom cafezinho em Café. E do Cidade 360 também. Cafezinho diário aqui. 8h27, vem chegando o Evair de Húngaro Dundum para comandar o túnel do tempo. Até segunda, tchau, tchau.